Por gentileza, irmãos, Provérbios, capítulo 15, e o verso de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, nós encontramos no verso de número 4 a seguinte expressão: o Senhor Jeová me deu uma língua saudável ou erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Por gentileza, digam assim comigo: a resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Os irmãos hão de convir comigo que as nossas ações, elas não podem afetar tanto as nossas vidas. As nossas ações, elas não podem trazer tanta inquietação a nós. Agora, as nossas reações poderão trazer prejuízos irreparáveis. Compreenderam o que eu falei? Eu vou dizer na minha exegese: eu não tenho medo das minhas ações, mas eu tenho muito medo das minhas reações. E eu gostaria que os irmãos lessem Isaías 52 e 9. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor Jeová me deu uma língua saudável, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado. De outra forma, para os irmãos entenderem melhor, com o cansado não se grita. Quando alguém chegar cansado perto do irmão, perto da irmã, tenha calma, não grite com o cansado. Com o cansado não se grita. O Senhor Jeová me deu uma língua saudável, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado.
Voltando para Provérbios capítulo 15, verso 1. Vamos observar o seguinte: nosso maior problema não é com as nossas ações, mas com as nossas reações. Como foi que ele reagiu? Bruscamente, ferozmente, estupidamente. Mas você já leu que o Senhor Jeová lhe deu uma língua saudável. Você não pode ter uma reação absurda, porque se alguém está em Cristo e as coisas velhas vamos fazer uma comparação. Podemos conviver em paz com uma pessoa a vida inteira. Desde que ela nos respeite. Eu já disse aqui aos irmãos algumas vezes, faltando respeito, Deus se retira. Mas enquanto houver respeito entre nós, Deus está presente. Por que o Senhor está dizendo isso? Vamos para o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Por gentileza, irmão. Não tem? 6 e quanto, pastor? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E todos dizem: ele disse que no ano que morreu o rei Uzias, até então ele não tinha tido esta visão. A sua atenção, ocupação, cuidado estava voltado para as coisas do rei e do reinado. Mas ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
a visão de Deus vai chegar para você. Aquilo que está obscuro, Deus vai revelar. Quem acredita que Deus, Ele continua fazendo estas coisas extraordinárias. E eu vi anjos com 6 asas, mas só podiam voar com quantas? Com 2. As outras 4 eram para cobrir o rosto e cobrir os pés. É um perigo quando eu vejo alguém querendo voar com 6 asas. Eu digo, meu filho, não vai dar certo. Você é muito inteligente, mas só pode voar com 2 asas. As outras 2 é para cobrir o rosto e cobrir os pés, e voar somente com 2 e exclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eu quero dizer aos irmãos que Atenais está aqui. Deus tem Atenais para tocar nos lábios de quem é necessário tocar. Oxalá, queira Deus. A palavra Oxalá quer dizer queira Deus. Queira Deus que você permita Deus pegar uma brasa viva e tocar nos seus lábios. Diga comigo, Senhor Jeová. Senhor Jeová, Me dê uma língua saudável, me dê uma língua saudável, para que eu saiba dizer uma boa palavra, uma boa palavra, uma boa palavra, boa uma palavra, boa palavra uma boa palavra ao que está cansado. É tão gratificante quando a gente escuta uma boa palavra. Principalmente quando alguém diz assim: você é uma bênção. Você é um instrumento de Deus. Você vai continuar sendo esse instrumento que Deus sempre usou. Não é bom? Você louva bem, você recita bem. Agora, você não gosta quando alguém diz: isso é uma nuvem, isso é uma nuvem. Quando é uma nuvem cheia de glória, tudo bem, mas quando é uma nuvem carregada de perturbação, o sangue de Jesus tem poder. Quando convivemos com alguém e que aquele alguém não nos provoca, e quando às vezes provoca, a gente perde o equilíbrio. E alguém diz: eu fiz isso para ver mesmo qual era a reação dela, qual era a reação dele, como ele ia reagir, como ela ia reagir. Mas o Senhor Jeová nos deu uma língua saudável. Quando alguém lhe importunar, feche a boca e peça a Deus: dai-me uma resposta branda. Dai-me uma resposta branda. Dai-me uma resposta branda. Dai-me uma resposta branda, Senhor. E Ele vai lhe dar. Porque ninguém mais do que o Senhor conhece o nosso temperamento. Em especial no trânsito, na fila para receber a sua aposentadoria. Quando alguém diz: olha, você vai lá para o fim da fila. Você não tem oportunidade de entrar agora. Interessante que eu participei de uma festa
E naquela festa, eu fui convidado e levei o convite, que eu tenho cuidado de levar o convite. Naquela festa, aquela pessoa que estava comandando o trabalho, quando eu fui acompanhando com os outros, ele me barrou, botou as mãos assim nos meus peitos e disse: você não tem direito a entrar nesta primeira mesa. E eu disse: pois não. E alguém, quando não viu eu lá dentro, disse: por que é que o pastor Zé Carlos não entrou? Eu disse: porque eu não tenho direito a entrar nessa primeira mesa. Eu li na Bíblia que o primeiro carro era o carro de Faraó, o segundo era o carro de José. A primeira mesa é de Faraó, a segunda é de José. Ô glória! E quando eu vejo às vezes alguém muito empolgado, eu digo: meu filho, vamos no segundo carro, deixa o primeiro para Faraó. Quem quiser ir com Faraó, prossiga. E quem quiser esperar, vá no segundo carro. Está dando para entender? E resultado, eu aguardei e os irmãos vieram me buscar. Não, não pode. Eu digo: não, meu filho, a segunda. A primeira é de Faraó, foi o primeiro carro. O meu é o segundo. Eu sou José. Depois aquela pessoa caiu em si e disse: entre, me desculpe. Eu digo: está desculpado. Os amigos vieram a mim e disseram: eu não estava aqui para ver uma coisa dessa. Eu, sendo você, eu ia embora. Eu digo: não, senhor, a minha pouca e fraca educação me diz que eu devo ficar. Digam comigo a resposta branda. Resposta branda. Desvia o furor. Desvia o furor. Outros pastores vieram a mim e disseram: eu ia dizer para ele que não estava morrendo de fome. Eu digo: não, é assim mesmo. A vida é uma escola, a vida é uma dinâmica, e a gente tem que aprender a conviver com cobras e jacarés. Depois aquela pessoa caiu em si e disse: me perdoe, me desculpe. Eu digo: está perdoado e desculpado. Está desculpado e perdoado. E eu disse: eu vou ficar até o fim da festa. Eu só saio quando começarem a varrer. Aí eu saio. E Deus foi glorificado. Digam outra vez comigo a resposta branda. A resposta branda. Desvia o furor. Desvia o furor. A palavra dura. A palavra dura. A palavra dura Suscita ira. suscita ira. Nabal, esposo de Abigail, uma mulher formosa de semblante, casada com um homem truculento, ignorante. Davi mandou jovens ir ao encontro de Nabal e pedir a ele alguma coisa para sobreviver com os seus guerreiros. E Nabal disse: quem é Davi? Quem é Davi?
Olha, a autoridade se respeita. E quem pode dizer amém? Seja uma criança, seja uma moça, seja uma anciã, seja um ancião. A autoridade se respeita. Voltaram e disseram a Davi. Davi disse: eu vou encontrar-me com ele. Não vai ficar vivo lá, nenhuma criança. Mas Abigail disse: não, eu vou comprar a briga do meu marido. Montou-se num jumento. Já pensou uma mulher fidalga montada num jumento? Foi ao encontro de Nabal. E com a graça e com a resposta branda, tirou o furor de Davi. Não vai morrer ninguém. Compre a briga do seu marido e diga que não vai morrer ninguém. Deus já me deu a palavra. Deus já me deu a resposta. Ele já disse como é que eu vou agir. Você crê que Deus está trabalhando por você, desfazendo o laço do inimigo, quebrando todo o intento do mal? Dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite? O céu quer ouvir a sua voz. Que a vitória desça do jumento. Você está montado num jumento. Desça do jumento para Deus lhe abençoar. Tratar com você, lhe dar saúde e alegria da salvação. Repitam outra vez: o Senhor Jeová, o Senhor Jeová me deu uma língua saudável, me deu uma língua saudável, porque com o cansado não se grita. Não se grita. Se tem uma boa palavra. Se tem uma boa palavra. Se tem uma boa palavra. Aguarde o que Deus vai fazer. Deus abençoe a sua igreja. Fortaleça o seu povo com alegria. A alegria da salvação é coisa extraordinária. E quando alguém nos pergunta como vai, pela graça de Deus, eu vou bem.